Fala galera, beleza? Vamos resolver o exercício 28 da seção 14.5 do James Stewart. O exercício pede para determinar dy dx se cosseno de xy é igual a 1 mais seno de y. Então, se você prestar atenção, a nossa função está definida implicitamente, né? E eu vou utilizar a diferenciação implícita para calcular dy dx. Então, note que a equação dada ela pode ser escrita como sendo f de xy igual a cosseno de xy menos seno de y menos 1 igual a zero. Ou seja, passei esse seno de y para esse lado, passei o 1 para o outro lado e construí essa f de xy, ou seja, uma função de duas variáveis, como sendo cosseno de xy menos seno de y menos 1 igual a zero, né? Isso é uma curva de nível. Bom, com isso, temos que a derivada de y com relação a x é o quociente de menos fx dividido por fy. Bom, a gente precisa calcular as derivadas fx e fy, né, olhando a equação 3, de modo que a nossa f, ela é cosseno de xy menos seno de y menos 1. Então, derivada parcial de f com relação a x, ou seja, a minha fx, é derivar com relação a x o cosseno de xy menos seno de y menos 1. Seno de y e menos 1, derivados com relação a x dão zero. Derivar o cosseno de xy, eu vou utilizar a regra da cadeia. Então, a derivada do cosseno de xy é menos o seno de xy vezes a derivada de xy. Se a gente observar, o y para a gente é constante, e aí a derivada de x com relação a x dá 1, e eu fico com menos y seno de xy. A derivada parcial de f com relação a y, ou seja, a minha fy, é a mesma coisa que derivar parcialmente com relação a y, o cosseno de xy menos seno de y menos 1. Como menos 1 ele é constante, sua derivada é zero, a derivada do cosseno de xy, vou utilizar a regra da cadeia, é menos o seno de xy vezes a derivada de xy, e a derivada do menos seno de y é menos cosseno de y. A minha derivada parcial com relação a y da função xy, o nosso x agora é constante, e a derivada de y com relação a y dá 1. Então, eu fico com menos cosseno y, menos x seno de xy, de modo que esse é o resultado da minha derivada parcial de f com relação a y. Uma vez que eu conheço fx e uma vez que eu conheço a minha fy, eu agora consigo determinar quem é a derivada de y com relação a x. Ou seja, substituindo na minha equação 3 o fx e o fy, ficamos que a derivada de y com relação a x é menos. No numerador fica menos y seno de xy. No meu denominador fica menos cosseno y, menos x seno de xy. Bom, vou colocar esse menos do denominador em evidência, de modo que eu fico com menos, no numerador, menos y seno de xy, e o meu denominador, colocando menos em evidência, ficou menos, entre parênteses, cosseno de y, mais x seno de xy. O menos do numerador com o menos do denominador se cancelam, de modo que a derivada de y com relação a x é igual a menos y vezes seno de xy, no meu numerador, dividido por cosseno de y mais x seno de xy.